E aí, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar gravando um vídeo que é bem difícil pra mim estar falando, comentando sobre isso, que foi o meu parto. Hoje eu vou gravar o relato do meu parto. Talvez fique um vídeo um pouco longo, eu vou tentar falar o mais rápido possível, pois foram muitas coisas que aconteceram. E eu vou contar desde o comecinho mesmo, como foi, o que aconteceu. Então vamos lá. Bom, galera, na quinta-feira, no dia 8, eu fui no postinho de saúde, né, pra poder passar pelo pré-natal. E eles me deram a cartinha pra poder estar indo no hospital pra induzir o parto. Que eu já estava de 40 semanas e 6 dias, já estava pra fazer 41. E o postinho me orientou a não esperar tanto tempo mais com ele na minha barriga, que era pra mim ir pra verificar se podia induzir e tudo mais. Eu voltei pra casa, eu fui receber o meu pagamento na minha empresa, que eu não tinha ido ainda. Comprei umas coisinhas que estavam faltando, comi alguma coisa e fui pro hospital. Chegando lá, a médica fez o toque, tudo mais, eu não tinha nenhum dedo de dilatação, porém eu internei pra poder induzir. Isso era um meio-dia, quando ela disse que ia me internar. A internação saiu lá pra 1 hora e pouquinho. E eu fiquei lá no quarto, na sala de pré-parto. E quem tinha me levado era meu pai. E ele foi buscar a minha mãe. E nesse tempo eles colocaram o primeiro comprimido, né? Pra poder estar fazendo a indução. E no primeiro comprimido eu não senti nada, né? Nem cólica, assim, tava... Se eu senti foi muito pouco, assim, quase imperceptível. E isso eles colocaram, era 1 e pouco da tarde. Eles colocaram esse primeiro comprimido. Me disseram que se não resolvesse nada, ou não evoluísse nada, eu colocaria um segundo lá para 7 horas da noite. Aí tudo bem. Chegou 7 horas da noite, 7 e pouco. Trocou o plantão, né? Que troca 7 da noite às 7 da manhã. Troca o plantão dos médicos e dos enfermeiros do hospital. E eu estava com a doutora Bia e depois trocar para a doutora Maria Rita. E ela veio, fez o toque novamente. Eu estava com somente um dedo de dilatação e ela colocou o outro comprimido. E nisso eu fui esperando agir e tal, e comecei a sentir algumas cólicas bem leves. E foi quando, até no vídeo do parto, eu falei que eu sentia um líquido escorrendo nas minhas pernas, que eu achava que era a bolsa. Eu e minha mãe fizemos uma caminhadinha no hospital para poder dar uma estimulada, que estava muito parado, o negócio não estava indo para frente. E eu peguei a bola de pilates, umas 8 e pouco da noite, peguei a bola de pilates para poder, né, fazer alguma coisa, porque não estava sentindo muito dor, eram umas cólicas bem levezinhas. E eu sentada na bola, eu fiquei lá dando uma cebolada na bola. Foi engraçado isso. Mas aí eu ouvi, meio que eu ouvi um barulho, tipo um puff, né? Aí eu falei, nossa, estranho. Aí eu levantei e realmente escorreu mais líquido. Aí eu pensei, agora realmente estourou a bolsa. E naquela hora que estourou a bolsa eu já pensei, porque muitas pessoas me falaram que quando a bolsa rompe, normalmente estimula o trabalho de parto a fluir mais rápido. Então eu pensei, nossa, que bom, não vai demorar pra ele nascer, vai dar tudo certo. Aí, depois disso, gente, eu comecei a ter contrações bem mais frequentes. Aí eu ficava embaixo do chuveiro pra ver se melhorava. Assim, aliviava no começo, porque as dores não estavam tão fortes. E as dores foram piorando, madrugada dentro, e nada. E a doutora disse que ia voltar umas 4, 5 da manhã pra ver de novo. E dava 4 horas, eu chamava ela. Dava 5 horas, eu chamava ela. Dava 6 horas, eu chamava ela e ela não vinha. Eu ficava, mãe, pelo amor de Deus, chama a médica, eu não tô aguentando mais. Tô sofrendo muito, tá doendo demais e eu não tô aguentando. E eu já estava me sentindo meio mole, como se eu estivesse perdendo realmente minhas forças. E eu não me lembro, se eu não me engano, era umas 7 e pouco. A médica foi no quarto e fez o toque novamente. Ele tá dormindo ali, gente, vocês ouviriam uma resmungadinha, ele, tá? Ele resmunga pra dormir.
E aí, beleza, ela fez o toque e disse que eu tava com 6 de dilatação. Nesse momento eu comecei a chorar, de desespero. Falei, mãe, eu não vou aguentar chegar até os 10, 6 é muito pouco. Eu vou demorar muito, e tá doendo muito. E a médica falou que era pra mim estar treinando, né, a força do cocô. Porque como minha dilatação tava muito lenta, talvez ajudava. Toda vez que viesse a dor, eu tentar fazer a força. Por mais que parecesse impossível pra mim, que eu não tava aguentando mais nada. Tava muito difícil. E ela me orientou a fazer isso, disse que ia me dar um soro. Se não me engano, é a ocitocina, né? Que eles dizem que estimula o trabalho de parto. E ela foi pra buscar o soro. E na verdade, quem trouxe o soro não foi ela, foram as enfermeiras. Se não me engano, tinha 2 enfermeiras que foram levar, eu nem lembro o nome delas. Elas colocaram o soro em mim. E eu falei pra elas, a médica me orientou a tá fazendo a força do cocô pra poder ajudar o bebê a descer, a dilatar e tudo mais. E elas falaram, não, então vamos fazer algo mais fácil. Eu vou pegar um pinico adulto, ele era mais ou menos desse tamanho, assim, bem grandão. Que a gente senta como se fosse um vaso mesmo. Ele é assim, redondo e aberto assim na frente. E a gente coloca embaixo do chuveiro pra água cair nas suas costas, tentar aliviar mais a sua dor. E você treinar a força do cocô como se estivesse sentado no vaso mesmo, que é mais fácil pra você, vai doer menos. E tudo bem, aí elas me ajudaram a levantar, né? Enquanto uma me ajudava a levantar, a outra foi buscar o pinico. E eu levantei e sentei lá no piniquinho, no banheiro, embaixo do chuveiro. E as enfermeiras saíram. E ficou eu e minha mãe. E eu fazendo a força. E teve um momento que eu senti que as contrações tinham parado de doer. E eu pensei, nossa, mas que estranho. E eu falei pra minha mãe, acho que eu realmente quero fazer cocô. E as enfermeiras falaram assim, que se me desse a vontade de fazer cocô, eu podia fazer. Eu falei, mãe, eu acho que eu vou fazer cocô aqui mesmo, não tem problema, tá debaixo do chuveiro, depois elas limpam. E eu fazia força, eu falava, mãe, o cocô não quer sair, tá muito estranho. E as dores estavam diminuindo, eu só sentia vontade de fazer a força, só a força que eu queria fazer do cocô. E eu fazendo força, eu falei, mãe, eu acho que ele tá nascendo, porque eu olhei pra baixo, eu vi uma pontinha assim, meio escura, que eu acredito que seja o cabelinho dele, que ele nasceu bem cabeludo. E minha mãe saiu correndo. Pra chamar as enfermeiras. E as enfermeiras vieram correndo e a cabeça dele já estava inteira pra fora quando as enfermeiras chegaram. Com a força que eu tava fazendo. E foi 2 forças, assim. Saiu a cabeça, depois saiu o corpo. Gente, ele nasceu de 4 quilos e 70 gramas e 53 centímetros. Nasceu embaixo do chuveiro. E assim, debaixo do chuveiro não deu pra fazer um pique, um corte, pra ajudar ele a sair nem nada. Então foi tipo muito naturalzão. Ele rasgou o que tinha que rasgar pra poder sair e foi isso. E eu já tinha falado para as enfermeiras que eu tava meio passando mal, eu tava meio que vendo 2 delas. E elas falaram que era normal por conta da dor. E assim que ele nasceu, gente, elas colocaram ele no meu colo. E eu comecei a tremer, que nem louco, assim. Tremendo. E elas acharam estranho, pegaram ele no colo. E eu desmaiei. Eu simplesmente apaguei. Eu acordei, tipo, foi um desmaio meio rápido. Desmaiei e já meio que acordei. Elas estavam me pegando assim, eu toda mole, tentando me pegar no colo mesmo pra me levar pra fora do banheiro e me colocar na maca. E colocaram na maca do quarto e eu mole, sem saber o que fazer. Eu não sabia o que estava acontecendo. E depois me passaram pra outra maca pra me levar pra sala de parto. E na sala de parto ela foi me suturar, me costurar, né? Fazer os pontinhos e tal da laceração. E enquanto ela tava fazendo os pontinhos, eu olhava na cara dela e via que realmente a coisa tinha sido feia lá embaixo, né? E ela falou que tinha sido de 3º grau e tudo mais. Eu perguntei qual a diferença. Tem grau? Como assim? Ela falou assim, tem os graus. O seu foi de 3º. Eu não sei até onde vai, até qual grau vai. Não sei. Mas elas me levaram pro quarto depois. Aí a gente fica lá aquelas 4 horas deitada, sentada, sem poder levantar. E depois que eu levantei, a gente precisa ficar assim, uma meia hora sentada pra ver se a gente se sente bem, pra poder tomar banho. E assim que eu sentei na poltroninha lá do quarto da maternidade,
Assim que eu sentei, eu senti meio tonto, uma tontura. E eu simplesmente desmaiei de novo. E minha mãe me disse que eu comecei a tremer mais uma vez. Eu tremi, como se eu tivesse realmente assim, não sei. Eu tremi e desmaiei de novo. E quando eu acordei, as médicas já estavam lá dentro do quarto, me ajudando a me acordar e tal. Mediram minha pressão. Minha pressão tava 8 por alguma coisa. Normalmente minha pressão é 12 por 8. E tava 8 só, minha pressão. Elas falaram, Alice, se acalma. Tenta manter o olho aberto, não feche o olho, senão você vai desmaiar. E elas pegavam o Samuel e traziam pra perto de mim e falavam, olha pro teu filho, tenta focar nele pra você não desmaiar. Elas levantavam minhas pernas pra cima, tentavam me animar. Mas aí assim que elas saíram novamente, eu senti tontura de novo, me senti mole de novo e desmaiei de novo. E no que eu desmaiei, elas vieram novamente, tentaram me animar. E por final eu não consegui tomar banho sozinha. Quem me deu banho foi minha mãe. Eu tomei banho sentada no vaso e ela com o chuveirinho dando banho em mim, porque eu não tava conseguindo ficar em pé. E graças a Deus eles permitiram que minha mãe ficasse comigo como acompanhante pelo fato de eu ser de menor, porque eu não ia conseguir cuidar dele, porque eu tava desmaiando toda hora, tava com a pressão baixa e eu não ia conseguir cuidar dele. Ah, gente, outra coisa que eu esqueci de contar na sala de pré-parto eu comecei a sangrar depois que estourou a bolsa. E ela achou falando que era normal. E realmente sangrava bastante. Eu achava muito estranho. Mas eu fiquei assim, quieta, porque se pra elas era normal, então eu não tenho conhecimento nenhum, não sou médica. E também não vou duvidar do conhecimento delas, porque elas estudaram pra isso, né? E beleza. Eu deitei na cama de novo e fiquei lá um tempo. E esse dia passou. O primeiro dia do nascimento dele foi tranquilo e tal, consegui dar de mamar. E no segundo dia que eu consegui levantar, minha pressão já tava lá em 10 por 8. E eu já tava conseguindo levantar, ainda meio mole, mas eu já conseguia andar, tomar banho, assim como ajuda, mas eu já conseguia. E ela me levou pra sala de análise e tal, pra verificar os pontos. E ela olhou os pontos e fez o toque e tal, pra ver como é que tava por dentro. E ela falou assim, eu vou ter que chamar os cirurgiões pra dar uma olhadinha, porque parece que tem alguns pontinhos fora do lugar. Foi isso que ela falou. Aí eu fui pro quarto de novo, porque o neném tava chorando muito, ninguém conseguia acalmar ele. Aí eu voltei pro quarto pra dar de mamar e esperei os cirurgiões no quarto. Quando eles chegaram, eu fui de novo pra sala de análise. Eles olharam e a doutora Thalita falou assim, logo na cara, o que era. Falou assim, olha, o seu bebê se rasgou demais. A divisória entre a vagina e o reto tá comprometida, poderiam ter virado em um só. E caso isso tivesse ocorrido, eu ia ter que usar aquela bolsinha na barriga para poder defecar. Não sei se é bolsa de colostomia, alguma coisa assim. E eu fiquei quieta. Eu não sei como eu não chorei, como eu não fiquei desesperada. Não sei se é porque eu tava mal, porque eu tava com a pressão baixa ainda. Mas eu simplesmente fiquei quieta e voltei pro quarto. E eu falei pra minha mãe, assim, numa tranquilidade muito grande, porque eu realmente tava... Desculpa. Eu tava mole, né? Aí eu falei, mãe, eles falaram isso pra mim. E falaram que eu vou ter que fazer uma cirurgia. Pra poder ver o que vai dar pra fazer. E como eu tinha comido biscoitinho de polvilho 6 horas da manhã, eu ia ter que esperar 8 horas em jejum pra poder ir pra cirurgia, porque eu ia tomar aquela anestesia de quando faz cesariana, sabe? A hack. Então, aí eu ia fazer a cirurgia 2 horas da tarde. E beleza, eu esperei dar o horário e fui. E fiz a cirurgia. E a doutora Maria Rita, ela tinha dito pra minha mãe, se for usar, vai ser só 6 meses. E isso me abalou demais, porque ela não teve um pingo de sensibilidade. Chegar a falar, vai ser só 6 meses. Mesmo que seja só 6 meses na cabeça dela, por que não coloca nela, né? Pra usar 6 meses. Como é que você fica com uma bolsa 6 meses pra defecar, tendo que cuidar de uma criança? Estando de licença em maternidade, se precisar voltar a trabalhar, não sei por conta da pandemia se eu vou voltar. Mas se precisar voltar a trabalhar,
não sei o que vai ser. Imagina, com uma bolsa pra poder ficar tendo que trabalhar, tendo que cuidar de um bebê. E eu fui pra sala de cirurgia, fiz a cirurgia. Teve que esperar, né, o tempo da anestesia passar pra conseguir movimentar as pernas. E eu voltei pro quarto e eu tive que esperar pra poder verificar o que realmente tinha acontecido. E eles me disseram depois que não precisou usar a bolsa, graças a Deus não precisou usar a bolsinha. E que era só esperar pra ver minha recuperação. E aí, beleza. Eu fui ficando no hospital e no dia seguinte, eles foram lá no quarto, coletaram sangue para ver como é que eu tava. Minha pressão já tinha subido para 11, 12 novamente, já estava bem melhor. E eles viram que eu tava com anemia. E eu tenho certeza que a anemia foi por conta de eu ter perdido muito sangue antes do parto. O médico deu a desculpa que poderia ter vindo de uma anemia na gestação, algum problema na gestação. E eu sabia que não era, porque a minha gestação foi perfeita. Foi tudo perfeito, era pra ter dado tudo certo no parto. E eles disseram isso, deram essa desculpa. E eu tomei 2 bolsas de sangue, foram 2 transfusões de sangue. E era muito complicado, porque eu tomava antibiótico num negócio que tinha na veia aqui, num acesso na veia aqui. No braço de cá eu tomava sangue, então para amamentar era praticamente impossível. O neném chorava, e eu não conseguia dar mamar, porque tinha que segurar assim. E a entrada do sangue, a entrada do antibiótico não tava dando certo. Mas aí passou e tudo mais, tomei a bolsa. E no outro dia eu ainda no hospital, vieram de novo, a minha anemia não tinha melhorado. Eu ainda estava anêmica e eu tomei outra bolsa de sangue. Eu fiquei 1 semana no hospital. Eu não sei como eu fiquei tão bem, eu não reagi. Parece que foi tudo tão chocante pra mim que eu fiquei sem reação. Ainda mais eu que sou tão chorona, tudo que falam pra mim eu choro. Eu não sei como que eu consegui aguentar tanto. E minha mãe ficou muito brava com a doutora, porque se ela tivesse me levado pra sala de parto, não teria acontecido isso, né? Poderia sim ter tido algum tipo de laceração, mas ela poderia ela mesma ter feito corte, sabe? Pra não precisar ter tanto problema. E a gente chamou a ouvidoria da cidade, do hospital. Fizemos a reclamação. E eu também fiz a reclamação escrita, oral e escrita. Pois a escrita eles são obrigados a responder. E o médico ia todo dia, gente, era muito constrangedor pra mim. Era muito difícil porque todos os dias, na semana inteira que eu passei no hospital, todos os dias, e a gente lá pra ficar olhando a cirurgia, e era constrangedor, porque eram pessoas que eu nem conhecia, que eu tinha que ficar me olhando, eu tinha que ficar me abrindo para essas pessoas. E era muito, muito ruim. A minha mãe precisou trocar pra ela poder vir pra casa descansar um pouco. E eu acabei passando um dia tendo como acompanhante a avó por parte de pai do neném. Por mais que a gente se conheça e tal, eu não tinha a mesma intimidade com ela. E foi muito difícil porque eu tive que tomar banho na frente dela, pedir ajuda pra ir no banheiro, pra fazer cocô, pra fazer tudo. E ter que ficar me amostrando pra todo mundo todo dia. Cada dia eles levavam um doutor, levavam um cirurgião plástico, levava a equipe inteira todo dia lá no quarto. Cada dia eram médicos diferentes pra ficar me olhando, me analisando, me tocando. E isso era muito difícil. E eu espero realmente que a ouvidoria responda e faça alguma coisa, porque agora que eu voltei pra casa, só meus remédios foram quase R$200, só os remédios. E eu queria pelo menos um auxílio nisso, né? Porque eu não tenho essa condição. E esses remédios são para somente 1 semana, porque semana que vem, aliás, essa, né? Eu tenho que voltar
pro hospital. E eu não sei se eu vou continuar tomando, porque eles vão ver a cirurgia, se precisar vai ter que tomar mais remédio, mais remédio. E esses remédios são muito, muito caros. E assim, gente, foi assim, a pior experiência. Todo mundo diz que assim, o parto é uma coisa linda, que você sofre, 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 mas depois assim que a criança nasce é só alegria. Você sente o amor incondicional. Eu acho que o que eu mais segurei é porque ele tinha muita saúde e todo dia eu agradeci, eu falava, Deus, obrigada. Apesar de tudo, ele tá bem, porque eu vi as crianças prematuras passando no corredor, naquelas incubadoras. E eu agradecia todo dia, eu agradecia. Eu ficava firme, eu ficava forte por causa dele. Não foi culpa dele. Não foi porque ele era grande nem nada. Foi tudo negligência médica. Certeza que foi. Eles podiam ter feito uma cesariana, poderiam ter me levado para a sala de parto, mas preferiu me largar lá dentro da sala de pré-parto, sozinha com a minha mãe, para ter embaixo do chuveiro. Então, eu espero realmente que seja feita alguma coisa para amenizar tudo isso, porque eu fui mãe de primeira viagem, 17 anos, eu não merecia ter passado por tudo isso. Eu não esperava ter passado por tudo isso, eu não estava preparada para passar por tudo isso. Mas, gente, foi isso. Ficou longo o vídeo, eu sei. Peço desculpas por isso, mas quem assistiu até o final, eu agradeço muito, tá? Não deixa de se inscrever aqui, não deixa de dar o like aqui, que vai me ajudar demais. Agora eu vou mostrar o neném um pouquinho pra vocês, ele tá dormindo. Vou mostrar pra vocês que ele foi minha única alegria nesses dias. O meu único motivo pra eu conseguir tá passando por tudo isso. E aí eu já amo ele demais. Ele já é tudo pra mim, apesar de tudo. Eu fico muito feliz de ter tudo ele. Vou mostrar aqui pra vocês. Te amo, meu amorzinho. Mamãe te ama, viu?